Querido Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu chego diante da Tua santa presença, ó Pai, nesta noite de segunda-feira, pedindo ao Senhor que desça com a Tua força, com o Teu poder, com a Tua misericórdia, meu Deus, que venha visitar estes Teu povo que pede, que clama por socorro, meu Deus, que venha livrar eles de todos os males, todas as obras malignas, Senhor, porque só Tu, ó Deus, é todo poderoso e é digno de toda honra, glória e louvor. Só o Senhor tem o poder de operar, só o Senhor tem o poder de livrar, de abençoar e de guiar e restaurar vidas, famílias, o viciado e assim por diante, meu Deus. Nesta noite nós te clamamos e pedindo ao Senhor a nossa direção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, o hoje, o amanhã e para sempre. Glórias a Deus, aleluia. Boa noite a todos que nos assistem através das nossas redes sociais. Eu gostaria de deixar um abraço a cada um de vocês, agradecer pela paciência. Infelizmente ontem não houve reunião, tivemos alguns problemas e estamos repondo hoje, e por motivo também maiores nós já estamos bastante atrasados. Agora já são quase 11 horas, mas que se torne uma vigília
não tem importância. O importante é que nós estamos aqui para louvar, para agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra, glória e louvor e misericórdia. Então, meus queridos irmãos, eu gostaria de estar chamando a atenção de vocês para o seguinte caso. Hoje nós vamos fazer uma meditação do texto sagrado. Esta meditação, ela nos leva a reconhecer o poder de Deus, a força de Deus, a misericórdia de Deus em nossas vidas. Aí eu volto lá atrás e digo, nós sem Deus não somos ninguém. Nós não somos nada. Então, o que nós deveremos fazer? Nós deveremos procurar a Deus, procurar a direção de Deus, entregar nossa vida no altar de Deus, porque aquele que confia em Deus, aquele que entrega sua vida no altar de Deus, ele está totalmente protegido. Mas tem pessoas por aí que preferem invocar o demônio. Se as coisas, meu irmão, não estão dando certo, você tem que procurar onde está o erro, porque Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, qual o fim daquelas pessoas que andam invocando o nome de Satanás? Toda vez que você evocar o nome dele, ele vem. E pode ter certeza que a sua morte é uma morte muito triste. E além do mais, você não herdará o reino do céu. O que adianta? O bem mais precioso que nós temos é a nossa alma. Quem não quer dar o reino do céu? Quem não quer estar no paraíso? Agora, tamanho a ignorância de uma pessoa, está evocando o demônio, está com pensamentos malignos, está nos caminhos do demônio para perder a salvação. Meu irmão, eu gostaria de dizer para vocês que lá no inferno só tem dor e ranger de dentes. Lá é um lugar, segundo a Bíblia, que ninguém quer ir. E você estando lá, não tem como voltar atrás mais. Então, para que um coração maldoso? Para que tanta ignorância? Para que tanta obsessão, tanto orgulho? Se o nosso papel aqui é ganhar a salvação. A Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros igualmente a nós mesmos. Seja um irmão de sangue, seja uma esposa, seja um marido, seja uma mãe, todas essas pessoas você deve amar e respeitar. Ah, mas meu casamento não deu certo.
eu não aceito a separação. Mas se não deu certo, não adianta persistir no erro. E não seja por isso que você vai acabar com a sua vida e acabar com a vida do outro. Não seja por isso que você vai entrar em desespero. Não seja por isso que você vai entrar em pânico. Por quê? Vocês têm que aprender a enxergar o mundo bem distante. A visão que Deus nos dá é como nós estivéssemos em um helicóptero lá em cima para baixo. Deus não dá uma visão daqui para lá, não. Ele dá lá de cima para nós que estamos nos caminhos dele. Então, o que venha a acontecer, aí você só pensa que tem aquela mulher, por exemplo, ou aquele marido, e não existe mais ninguém no mundo. Mas pelo contrário, você pode arrumar uma superior a ela, ou um marido superior àquele. Quantas cenas nós temos assistido de suicídio por motivo de mulher não querer o marido, marido não querer a mulher, o homem vai, suicida. Outros casos, mata um, depois se mata. Lembre que isto é obra maligna. Nós temos que estar 24 horas com Deus. Nossa mente tem que estar ligada às coisas de Deus. Porque nós não devemos dar espaço para o demônio entrar na nossa mente. Porque se ele entrar, ele faz um estrago muito grande. Então, outros acabam pagando um preço caro, enfrentar uma prisão. Tem coisa mais ruim de que você estar preso com 6 pessoas, 7 pessoas, em um calor muito grande. Entra sol, nasce sol e você ali parado no tempo. Deus não fez essas coisas e nem deseja para os filhos dele. Mas o problema é que muitos estão persistindo no erro. Muitos estão obcecados. Se você tem filhos ou filhas, não significa que você se separou da sua mulher, que você vai se separar do seu filho. Você pode ver quando você puder, quando você quiser. Você pode ficar até 15 dias com ele ou até mais. Então, o fato de um casal conviver pelo motivo de um filho sem haver amor, não. Eu estive falando isso aqui e me coincidiu a respeito da consagração. A pessoa se dirige a uma igreja e líder espiritual faz a consagração deste casamento e diz que o casamento é abençoado por Deus.
Se esse casamento for abençoado por Deus, ele vai dar bons frutos. Mas se não for, ele logo acabará. Mas assim que o casal sai da igreja, ele se debate com festa, bebidas alcoólicas, mais tarde brigas e assim por diante. Que casamento é esse? Que bagunça é essa? Que eu sei uma consagração de um casal por um líder espiritual. Pode haver um almoço, um jantar, coisas parecidas, que não tenha nada que venha a evocar o demônio. Por quê? Aquela pessoa que costuma xingar, o demônio vem. Aonde tem bebida, o demônio está no meio. Aonde tem droga, o demônio está no meio. Aonde tem a mentira, o demônio está no meio. E assim por diante. Como é que vocês fazem as coisas erradas no começo e quer que as coisas acabem dando certo? Não adianta tentar. Não adianta você tentar colar um vaso que já quebrou. Vocês têm que colocar na cabeça, tentar resolver a situação da melhor forma e tentar entender. Não projetar e estar em planos do demônio. Porque, meu Deus, neste mundo, como está escrito nas Escrituras Sagradas, nem a metade da humanidade, o dia do arrebatamento, vai subir com o Senhor Jesus Cristo. Mas por quê? Porque as pessoas estão mais amando as coisas do mundo e esquecendo de Deus e virando as costas para Deus. E eu falo em todas as reuniões, saio daqui rouco e ninguém me dá ouvidos. Mas quando tiver no sofrimento, não adianta mais nada. Tem muitos seres humanos de várias espécies, de vários entendimentos. Então tem muitos que dizem assim: a morte é um sossego. Será que é? Para aqueles que vivem a vida do mundo, morreu não é um sossego. Agora, para aqueles que estão nos caminhos de Deus, teve um novo nascimento, anda nos caminhos de Deus, tem uma comunhão com Deus, ele não verá morte. Assim que ele parar de respirar, a sua alma desloca do corpo e já vai direto para o reino do céu.
Então, enquanto muitos ficam pensando em dinheiro, carro novo e assim por diante, esquece da própria salvação. Quer passar por cima de todo mundo. Mas fique bem ciente, sabendo que este lugar não te levará a lugar nenhum. Pelo contrário, você perderá a salvação à toa, por besteira, por motivo de não raciocinar. Então, hoje, eu quero fazer uma meditação do texto sagrado, através lá no começo da Bíblia, no segundo livro da Bíblia, lá em Êxodo, o povo de Israel, eles eram escravos do povo do Egito, do faraó, e eles eram maltratados, eles sofriam, e Deus, vendo aquele sofrimento todo deles, Deus não concordou. Deus planejou para tirar eles de lá e levar para a terra prometida. Que terra prometida é essa? A terra onde todo mundo ia conviver em união, amizade, amor, carinho e assim por diante. Deus chamou Moisés e disse para Moisés para ele conduzir este povo até a terra prometida. Vamos diretamente para o nosso texto, e aí a gente vai de pouco a pouco meditando esse texto sagrado, para que nós possamos entender. Hoje vamos refletir sobre um dos momentos mais marcantes da história do povo de Deus, que foi a travessia do Mar Vermelho. Esta passagem não é apenas um relato histórico, mas é uma lição profunda de fé, esperança e ação divina diante das dificuldades. Que possamos abrir os nossos corações para aprender como esse milagre será aplicado no nosso dia a dia. Então, olha, vamos resumir aqui rapidinho. O povo de Israel estava sendo escravo do Egito há mais de 400 anos. É muito tempo. Após várias pragas, a libertação anunciada por Deus através de Moisés, eles estavam no caminho da liberdade. No entanto, ao sair do Egito, depararam-se com o Mar Vermelho à sua frente e o exército de Faraó através dele. Era uma situação desesperadora e o caminho parecia bloqueado, e o inimigo iminente. Neste momento de crise, Deus revelou o seu poder e misericórdia, realizando o milagre que hoje
nos ensina sobre a fé e a confiança em seguir a Deus. Então, vamos ler este texto de ponto a ponto para que vocês podem entender esse texto sagrado. Como esse povo estava há 400 anos ali no povo, sendo escravo do povo do Egito, Deus não concordou com aquilo e quis livrar aquele povo da terra do Egito. Deus chamou a Moisés e disse para conduzir o povo de Israel até a terra prometida. Porque Deus chamou a Moisés? Porque Moisés temia a Deus. Moisés era uma pessoa de Deus. Moisés confiava em Deus. Então Moisés não pensou duas vezes e disse que iria. Só que esses povos que era escravo do Egito eram milhões de pessoas, pois o povo estava maltratado, sofrendo muito, e Deus teve muita compaixão dele. Moisés reuniu escondido os povos de Israel e disse que Deus ia dar a liberdade deles, e marcaram para sair fugido ao caminho da liberdade. Então eles estavam presos lá no Egito, eles não poderiam sair. Eles eram obrigados a cumprir aquelas coisas, mas Moisés temia a Deus, e Deus disse: você vai libertar aquele povo da terra do Egito. E Moisés foi lá e convocou todos eles para ir. E aí marcaram e seguiram a viagem. Vamos ver o que aconteceu. Lá em Êxodo 14, do 10 ao 12, vamos ver que o texto sagrado nos diz. Êxodo 14, 10. Aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham através deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, veja bem, quando eles começaram a caminhar a fugida, Faraó mandou um exército ir atrás deles, e eles, que era o povo de Israel, já ficaram com medo. Mas Moisés sabia e tinha plena confiança em Deus, que tudo ia dar certo, que Deus estava com ele ali a todo momento.
que nada de ruim iria acontecer. Então, vamos para o 11. E disse a Moisés: não havia sepulcro do Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto. Porque nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito. Então, eles questionaram que preferia morrer no Egito. O povo de Israel questionado que preferiu morrer no Egito do que naquele deserto. Quando viu aqueles soldados do Egito, e Faraó mandou pegar eles e matar. Só que o que vem acontecer, eles tinham que estar em mente que eles estavam indo para a liberdade, para viver uma vida tranquila, uma vida com felicidade. E cadê eles que não temia a Deus? E isso é o fato de muitas pessoas que hoje acontece. A pessoa só sabe chegar diante de Deus e clamar. Ao invés de você chegar diante de Deus para clamar, para reclamar, vai orar, vai louvar. Porque Deus é fiel e justo para nos ouvir. E todas as promessas que Ele faz para nós, Ele cumprirá. Então, tem muitas pessoas que estão presas em casamentos, estão presas em diversas situações, com medo. Mas por que o medo? Se Deus está dizendo que vá, que Deus está querendo te libertar daquele cativeiro, que Deus está tentando te resgatar daquele lugar ruim e te levar para um lugar diferente, para você reconstruir a sua vida, assim como fez com o povo de Israel, tirar do Egito, da escravidão, e levar para a terra prometida, para que eles pudessem reconstruir as suas vidas. Então, tem muitas pessoas que acham que ali é o fim da vida. Tem um probleminha, é o fim da minha vida, acabou tudo, não existe mais vida. Essas pessoas são pessoas de pouca fé. Essas pessoas são pessoas que não conhecem a Deus, que não temem a Deus, porque aqueles que estão nos caminhos de Deus, aqueles que estão na presença de Deus, ele jamais desiste, ele jamais perderá a sua fé, e a fé viva, não fé morta, porque tem muitos aí que dizem que tem fé em Deus, mas não sabe o que é a fé. E eu já expliquei aqui como que é a fé, como a fé funciona. Então, acontece com muitos por aí. Meus irmãos, eu gostaria de dizer a vocês
E nesta vida sempre há caminhos, Deus sempre abrindo portas para um lugar, para o outro. Sempre há uma saída, sempre há uma solução para o problema, sempre há como resolver aquele problema. Mas quando você se entrega ao problema, você está se entregando na mão do demônio, para que ele pode tomar conta de você. Por que não você clamar a Deus, pedir a Deus, estar nos caminhos de Deus e pedir Ele? Porque aquilo para você que parece que acabou tudo, que é o fim de tudo, pode ser o recomeço de uma nova vida. Quando tudo para você para, as coisas não estão certas, perde emprego, perde casamento, perde tudo. Tem uns que entram em pânico, outros suicidam e assim por diante. Meu amigo, eu aconselho a cada um de vocês, se passarem por uma situação dessa, lembre que existe Deus. E ali não é o fim, não. Ali é o recomeço de uma nova vida. A Bíblia diz que quanto maior for a luta, maior será a vitória. Então, quanto maior nós lutamos, sacrificamos para ser libertos, ter uma vida melhor, maior será a vitória. O que nós não podemos é ficar de braços cruzados. O que nós não podemos é deixar Deus de lado. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então, não se encovarde diante de nenhuma situação, porque aqueles que são de Deus, Ele não vai se covardar diante de situação nenhuma. Por quê? Porque Ele sabe que Deus está com Ele. Porque Ele sabe que Deus vai honrar a palavra dEle. Deus nunca desampara o justo, e o justo vencerá pela fé. Mas quando eu falo a fé, não é uma fé morta, não, é uma fé viva, é uma fé que não é duvidosa. Quando eu digo às pessoas nos caminhos de Deus, ela estará com a sua mente ligada a Deus, ter um novo nascimento e morrer para as coisas do mundo, não para aqueles que andam em trevas. Porque você vê que todas as pessoas que andam em trevas, ele não se acerta na vida. Porque se eu apagar as luzes aqui e começar a caminhar, eu vou derrubar tudo. Então eu estou nas trevas.
E aqueles que estão nos caminhos do Senhor Jesus estão na luz. E a Bíblia diz que essa luz não precisa iluminar quilômetros, basta iluminar 1 metro na sua frente para que você veja onde está pisando, para você não se embaralhar, não sair derrubando tudo para frente. Não existe nada impossível para aqueles que creem. Mas infelizmente nem todo mundo tem essa mentalidade. Vamos lá no 14. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos de servirmos ao Egito, pois que melhor nos fará servir aos egípcios do que morrer no deserto. Esse foi o 12. Aí o que venha a acontecer. Quando os israelitas vieram e o mar à sua frente e o exército de Faraó à sua trás, e aproximando, sentiu medo e desânimo, e eles reclamaram contra Moisés, dizendo que preferia morrer no Egito do que ser morto ali no meio do deserto. Esta cena nos mostra como, diante das dificuldades extremas, é comum sentir medo. Esse que podemos nos paralisar e nos levar a questionar a Deus. Olha onde está o erro, a questionar a Deus. Nós nunca devemos a questionar Deus, porque Deus não faz maldade para ninguém. Você é livre. Você pode servir a quem você quiser. Você pode servir a Satanás. Você pode servir qualquer lugar que você quiser. Deus não obriga você a estar no Evangelho dele. Então, tem muitas pessoas que, ao invés de orar, faz questionar. Eu conheço muitos que dizem: oh meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Oh meu Deus, por que o Senhor levou o meu marido? Por que o Senhor levou a minha mulher? Meu irmão, Deus não tem nada a ver com isso. Ao invés de você estiver questionando, vá orar. O demônio disse que Jó adorava a Deus pela sua riqueza. Naquela época, Jó era uma das pessoas mais ricas. E aí, tinha sua família, tinha seus bens, era completo. Satanás disse a Deus: Jó só te adora por causa da sua riqueza. E Deus tinha plena certeza e sabia que Jó o adorava porque ele temia a Deus, ele gostava de Deus, ele usava sinceridade diante de Deus, ele andava nos caminhos de Deus.
Deus disse para Satanás: não tira a vida dele e faça o que você quiser na vida dele, para mim te provar que ele me adora, porque ele gosta de mim, não por motivo de riqueza. Satanás acabou com tudo que Jó tinha, até os filhos e as filhas mataram, as criações mataram, perdeu casa, perdeu bens, perdeu tudo. Olha a destruição que o demônio fez na vida de Jó, e ainda ficou na cinza, coçando o corpo com uma doença. Lembrando que Jó ali na cinza, ele ainda teve força para orar para amigos. E quando Jó estava ali coçando, a mulher de Jó disse a ele: Jó, excomunga esse teu Deus, repreende esse teu Deus, que acabou com tudo seu. Jó disse: cala a boca, mulher, que você não sabe o que você está falando. Em vez de você estiver falando, clamando, ajoelhe e vai orar para o nosso Deus. O que aconteceu? Deus mostrou para o demônio que Jó não adorava por motivo da riqueza. E depois que Deus provou, Deus devolveu para Jó tudo em dobro. Se ele era rico, ele ficou mais rico. É por isso que eu digo para muitos de vocês: quando a tempestade vier, seja você, líder religioso, seja você que está nos caminhos de Deus, que está servindo ao Senhor, não fuja do deserto, não fuja do problema, encare, porque se você fugir do deserto, na frente vem outro pior. Mas lembre que quando você estiver encarando o deserto na sua vida, Deus está contigo. Deus está com você. Você não está sozinho. Então, não fuja do deserto e caia, porque Deus está contigo. Porque tem muitos que quando o deserto vem na vida dele, ele começa a lamentar, ele começa a questionar. Isso é falta de fé. Porque hoje você abre as redes sociais, liga uma televisão, todo mundo está pregando o Evangelho de Deus. Todo mundo está dizendo a vida do Senhor Jesus Cristo, mas ninguém quer acreditar, ninguém quer dar ouvidos. Então, vamos lá em Êxodo 14, do 13 ao 22. Vamos ver que o texto sagrado nos diz. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai inquietos e vede o livramento do Senhor. Então Moisés tinha a certeza que Deus ia agir naquele momento. Por
porque Deus ordenou ele a levar o povo para a terra do Egito. Deus não ia deixar ele ali no meio do deserto, porque se o exército de Faraó chegasse, ia matar todo mundo. Então, o que acontece? Deus pegou, e Moisés tinha certeza que Deus estava sempre com ele, e Deus ia dar a solução, porque eles vinham, homens, mulheres, crianças, e debateram com o mar. E como eles se debateram com o mar, lá atrás vinha os soldados. E aí agora não tinha para onde eles correrem mais. Então eles acharam que estava num beco sem saída. Então, lá no 14, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Moisés disse. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Do 16: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão através deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todos os seus exércitos, e nos seus carros e nos seus cavalos. E os egípcios saberão que eu, o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos carros e nos cavalos. Então Deus disse aí para eles que ele era um verdadeiro Deus, iria mostrar para o povo do Egito. E lá no 19: e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles, também com uma coluna de fogo, e se retirou diante dele e pôs atrás deles, e ia entre os campos dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles e para este que clareava a noite, de maneira de que toda a noite não se aproximasse um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar se abrir. Com forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco e as águas foram partidas, e os filhos de
Israel entraram por meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à direita e à esquerda. Então, esse povo começaram a se lamentar, começaram a questionar com Moisés, a reclamar. E aí, Moisés tinha a plena certeza que Deus iria vir e tomar atitude. E foi o que ele fez. Quando ele chegou e disse a Moisés: trisca seu cajado sobre o mar, que as águas se abrirão. Aí eles ficaram felizes e começaram a andar. E o anjo levou a bola de fogo para clarear para eles passarem, e a nuvem para fechar a claridade, para o povo de Israel vir nas trevas do escuro. Então, é como eu disse, volto a repetir, muitas pessoas às vezes se deparam com uma situação dessa, que não vê saída nem para frente e nem para trás, e cruza os braços. Mas lembre que assim como Deus abriu o mar e o povo de Israel passou, Ele também abrirá portas para nós. Então, quando vocês ouvirem uma pessoa que Deus usa para te alertar, para te avisar de algo, escute, porque se Deus tem propósito na sua vida, Ele vai honrar, Ele vai fazer. Mas tem pessoas que é cabeçudos, que escuta o que Deus tem para ele, mas acaba virando as costas, acaba não atendendo aquilo que Deus diz para aquela pessoa. E o que vem a acontecer? Aí a pessoa sairá da presença de Deus, irá à presença do demônio, e aí o pior virá acontecer. Eu já disse aqui, volto a repetir para muitas pessoas, meus irmãos, quando Deus manda qualquer chamado para nós, não pense duas vezes, vá. Não importa se Deus disse, saia do seu trabalho, se você tem 10 filhos para dar comida, sua esposa, pagar aluguel, pagar a conta de luz, pagar a conta de água, e depende daquele emprego, e Deus falar, sai do emprego, pode sair, e Ele vai dar o jeito para você. Então, tem muitas pessoas que não confiam em Deus, diz da boca para fora, eu confio em Deus, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, só da boca para fora. Mas quando vem o deserto, eles começam a lamentar, a criticar, a falar mal de Deus. Então aprenda a escutar o silêncio de Deus. Deus usa as pessoas para falar conosco. Quando nós fazemos uma reunião, se a reunião tiver 100 pessoas, essa mensagem pode ser para 2 ou 3 pessoas que Deus está dizendo.
pessoa não ficar de braços cruzados e tomar sua atitude e dar o seu grito de vitória. Não aceitar certo tipo de situações. Quem aceita isso são os fracos, são os derrotados, porque nós, em Cristo, nós não aceitamos mal nenhum na nossa vida, nós não aceitamos doença, nós não aceitamos enfermidade, nós não aceitamos nada de ruim. Assim veio o deserto, que venha um e depois venha o outro, e nós estamos prontos para enfrentar esse deserto, porque Deus está conosco. Agora, tem muitas pessoas que a gente cansa de falar, mas não ouve. Ela só vai ouvir quando for tarde demais. E aí agora não tem jeito mais. E aí, o que vai acontecer? A pessoa vai chegar e falar: se eu tivesse ouvido hoje, minha vida seria outra, e assim por diante. Então, peça a Deus sabedoria na palavra dele. Peça a Deus sabedoria, entendimento nos caminhos dele. Ore com fervor, ore cedo, ore à tarde, ore à noite. Eu já disse que a Bíblia Sagrada é um dos livros melhores para nos conduzir a uma boa vida. Quem tem a praticância de ler e fazer o que nela está escrito, ele tem sucesso na vida dele. Porque algumas pessoas prosperam e outras não prosperam. Quando eu digo prosperidade, não é riqueza não. Não é porque seu vizinho comprou 3 carros e você está com carro, não. Prosperidade é quando você tem uma família feliz, tem uma união, tem a felicidade, dorme tranquilo, passeia, tem sua família cheia de saúde, enquanto a do vizinho lá, que tem 5 ou 7 carretas, todo dia é uma briga diferente, o filho é maconheiro, e assim por diante. Então, coloque uma coisa nas suas cabeças: prosperidade, não confunda prosperidade com riqueza. Não confunda justiça de Deus com vingança. Porque tem muitas pessoas que quando recebem o mal, a justiça de Deus vem. E você sabe o que eles falam? Eles desejam o pior para a pessoa. E isso não vai acontecer, porque Deus não faz esse tipo de coisa. Isso é uma vingança. Quem faz isso é o demônio. Deus não. Deus faz justiça. Assim como Jeremias chegou, foi humilhado. Jeremias saiu para pregar, foi humilhado, foi criticado de uma forma tão cruel que ele se ajoelhou diante de Deus e pediu a Deus justiça. E Deus ouviu e fez, mas a justiça de Deus não foi nada disso que o povo pensa que é uma vingança. Foi nada disso. Então, nós temos que prestar bastante atenção no que nós ouvimos, no que nós falamos e por onde nós andamos. Porque quem tem um novo nascimento, quem está com o Senhor Jesus Cristo,
Quem está na presença de Deus, ele tem uma vida, ele tem os caminhos abertos, ele tem uma família de prosperidade, ele tem felicidade e assim por diante. Para a gente concluir aqui o nosso texto, vamos ver o que aconteceu com os soldados de Israel que perseguia o povo de Israel, o povo de Israel. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram encontrar a eles, e o Senhor derrubou egípcios no meio do mar, por as águas tornarem cobrir aos carros, aos cavalos e todo o exército de Faraó que havia seguido no mar. Nenhum deles ficou vivo, mas o filho de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como muro a sua mão à direita e a sua mão à esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel grande mão que o Senhor mostrou aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e aí eles passaram a crer no nosso Deus e ter a certeza daquilo que Moisés estava falando. Então Deus abriu o mar, o povo passou. Quando eles veio, eles entraram também dentro do mar. Só que o pessoal já estava saindo lá fora. Enquanto eles lá no meio começou a quebrar carroça, o cavalo começou a deitar e assim por diante. E depois vieram as águas e fecharam o mar. E assim que fechou o mar, todos morreram. Não ficou um. Estavam perseguindo o povo de Israel. E quando o povo de Israel estava do outro lado, viu todos eles, o povo do Egito, mortos. Aí sim eles colocaram fé no verdadeiro Deus, que não abandona ninguém. E Moisés já tinha a plena certeza de que isso iria acontecer. Então, aí agora eles se alegraram. Estava livre do povo do Egito. Só tinha que fazer agora o trajeto, a caminhada até a terra prometida. E na nossa próxima reunião nós iremos falar dos 10 mandamentos e do bezerro de ouro que o povo do Egito tornou a aprontar de novo. Então, olha, veja bem, a primeira coisa que Deus fez para o povo de Israel foi dar libertação. Se eles estavam presos ao povo do Egito, Deus libertou. Só que quando eles se depararam com o mar, vieram os soldados. E quando os soldados vieram, muitos questionaram a Moisés
e preferia morrer no Egito do que no deserto. Então isso significa que ele já tinha dado por morto, porque os soldados estavam vindo tudo armado com a intenção de matar um por um, mas ele não lembrou que existia Deus. Ele não lembrou que foi Deus que orientou Moisés, que falou com Moisés para conduzir. E aí, quando o mar se abriu, eles passaram por terra seca. Aí eles passaram a acreditar. Então tem muitas pessoas que são assim também. Ele só passa a acreditar quando eles veem. Quando Jesus ressuscitou, não estava presente todos os discípulos, não. Estava faltando Tomé. E aí todos chegaram diante de Jesus, o abraçaram e conversaram. Aí, a primeira vez que Jesus apareceu após a morte, ele morreu, após 3 dias, foi ressuscitado, subiu ao céu, desceu para conversar com os apóstolos. E aí, Tomé, a mulher disse: Tomé, Jesus está ali. Tomé falou: como está? Ele morreu. Não, Tomé, ele está vivo. Não, ele morreu. Vamos ver. Quando chegou lá, Jesus já não estava mais. E os discípulos, todos alegres, dizendo que Jesus tinha ressuscitado. E Tomé não acreditou. Olha as exigências que Tomé, um discípulo de Jesus, fez para acreditar. Falou que só acreditava que Jesus estaria vivo se visse os cravos na mão dele, quando ele foi pendurado na cruz e pregou uns cravos na mão dele. Quando ele tocasse, senão ele não acreditava que Jesus estava vivo. Depois de muita insistência que Tomé não acreditava, Jesus veio e apareceu. Tomé disse o quê? Não acredito. Os apóstolos disseram: ó, Jesus ali, Tomé. Jesus disse: sou eu, Tomé. Não acredito. Só acredito se eu pegar e ver. Aí Jesus disse: então venha. Pegou. Deixa eu ver a mão agora. Mostrou. Estava tudo perfurado, os cravos pendurados na cruz. Aí, depois que ele fez esse procedimento, que ele passou a confiar. Então, Tomé teve que ver para crer, para acreditar. Assim também são muitos que nós chegamos e falamos, pregamos o Evangelho e dizemos para as pessoas que não é daquela forma, não é daquele jeito. A pessoa segue o fim em obediência. O que a pessoa vai fazer? A pessoa passa a não acreditar. E ele só acredita quando já está lá embaixo, se afundando no fundo do poço. Então é por isso que o que nós devemos fazer está na presença de Deus.
Esquece desse mundo. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. Esse mundo é cheio de fantasias. Essas pessoas que estão aí no mundo, a maioria são tudo maldosos. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro. E nós estamos num mundo de pessoas rebeldes, de pessoas vingativas, de pessoas que não querem o bem para os outros, que desejam o mal, que está indo contra a Bíblia Sagrada. Então, o que acontece? Nós temos que pegar firme na caminhada com Deus. Nós temos que estar na presença de Deus. Nós temos que estar em oração, em clamor, em pregação com Deus, para nós termos sucesso nessa vida. E quando nós morrermos, nós herdaremos o reino do céu. Meus amigos, eu sirvo a Deus e amo o Evangelho, amo a palavra de Deus. Já vivi nesse mundo, hoje não vivo mais, mas foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, porque tem muitos que chegam por aí e falar: mas o caminho de Deus é ruim demais, eu não posso ir numa festa, eu não posso beber, eu não posso fumar. Outros vêm até a igreja e falam: vou beber aqui escondido que ninguém está vendo. Oh, meu, engano o próximo, não a Deus. Então, quando é fidelidade, é fidelidade, porque quem está vendo é Deus, não sou eu. Não adianta mostrar fidelidade para mim. A fidelidade você tem que mostrar para Deus, não para mim. E é igual muitas pessoas: dá para fazer uma oração para mim? Qual é o seu problema? Ele fala: você tem fé em Deus? Mais ou menos. Então não adianta. Não adianta, porque você faz a oração, o demônio sai. Mas quando você sai ali na porta, o demônio já está te esperando. A oração que nós fazemos na sessão de descarrego, na sexta-feira, para tirar o mal, para restaurar vidas, para arrancar doenças, é assim: você vem demoniado, ele sai. Quando você for embora, quando você sair daqui, você já sai com a Bíblia debaixo do braço. Para quê? Porque na hora que você chegar na sua casa, você já entra em oração com Deus. Você já começa a meditar no texto sagrado. Você já começa a entregar sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Você já começa a andar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. As coisas do mundo já vai morrendo